Alunos, graças e paz, vamos começar mais uma aula de teologia sistemática. Hoje nós vamos ver a matéria denominada antropologia, tá? A doutrina teológica que estuda o homem. Vamos ficar de pé e vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado mais uma vez por estarmos aqui diante da Tua presença para aprendermos um pouco mais da Tua palavra, Senhor. Queremos já te agradecer pelo Teu Espírito Santo e pedir a iluminação que Ele nos traga para que nós possamos dar o nosso melhor, aprendendo um pouco mais de Ti. Muito obrigado por cada um dos alunos que aqui já chegaram, pelos que irão assistir através desse vídeo. Eu já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Glória a Deus. Bom, meus irmãos, nós temos hoje a missão de falar sobre teologia sistemática no que diz respeito à antropologia. A teologia sistemática ela tem uma divisão própria e essa divisão ela passa por algumas outras matérias teológicas. Pronto, quando nós começamos a estudar teologia sistemática, nós vamos estudar introdução à teologia cristã. Logo após nós vamos entrar com teologia, que é a doutrina de Deus. Depois da doutrina de Deus, nós já vamos para a antropologia, que é a doutrina relacionada ao homem. E é essa matéria que eu quero apresentar hoje para vocês. É uma matéria simples, mas requer um certo empenho da parte de vocês, para que nós venhamos compreender tudo aquilo que Deus tem para nos passar. Então vamos começar o nosso slide falando a respeito do que seja antropologia. O termo antropologia vem de dois vocábulos gregos, tá? Antropos, que é o homem, e logos, que denota estudo. Logo é o estudo do homem. A antropologia teológica, essa vai estudar o homem no contexto bíblico. Durante toda a peregrinação do homem, nós vamos estudá-lo no contexto bíblico. A antropologia teológica ocupa-se unicamente do que a Bíblia diz a respeito do homem, da relação em que ele está. E deve estar com Deus, segundo Berkhof. Teologia sistemática de Berkhof vai dar esse conceito. Tá? Então nós vamos estudar dentro da teologia antropológica, dentro da antropologia teológica, melhor dizendo, nós vamos estudar a respeito de quem é o homem diante de Deus, tá? Nós vamos estudar a respeito da questão da constituição do homem. Nós vamos estudar sobre a questão da imagem e semelhança de Deus em relação ao homem. E aí nós vamos começar já porque nós temos uma proposta dispor biblicamente no estudo a respeito do homem em toda a sua totalidade. Então nós já vamos começar com a origem da alma, tá? Uma pré-existência, o criacionismo e o traducionismo são as três linhas principais que falam a respeito da origem da alma. Nós vamos ver isso aqui durante esse período. Nós vamos falar sobre a unidade da humanidade, porque todos os seres tiveram a sua origem em Adão e Eva. Logo, essa unidade também vai ser exposta aqui. Nós vamos falar sobre a imagem de Deus dos seres humanos, as suas concepções substantiva, relacional e funcional. Nós também iremos falar sobre a natureza constitucional do homem, a tricotomia e a dicotomia. São dois termos novos para vocês, mas nós vamos falar sobre esses termos aqui, porque o homem ele é constituído de alma, corpo e espírito, ou somente de alma e espírito, ou somente de alma e corpo. Nós vamos tratar disso aqui também. Tá? E nós vamos tratar, por fim, na próxima aula, a natureza pecaminosa do ser humano. É a matéria que eu vou chamar de hamartiologia. Esse prefixo hamar, que significa errar o alvo. Tá? E logia é o estudo. O estudo de errar o alvo, que traduzido para o português é o estudo da doutrina do pecado. Como é que o pecado entrou no mundo? Como
como é que o homem se vê diante do pecado, o que é o pecado, nós vamos ver tudo isso, a doutrina do pecado como um todo. Bom, é basicamente isso que nós vamos ver nessas nossas aulas sobre antropologia. Eu quero começar falando sobre a questão da constituição do ser humano. Abra suas Bíblias em Colossenses. Abriram em Colossenses? Vou ver agora aqui, para a gente manter aqui o nosso padrão. Muito bem. Primeira Tessalonicenses 5:23, perdão. 1 Tessalonicenses capítulo 5 e verso 23. Desculpe, 1 Tessalonicenses capítulo 5 e verso de número 23. Um lápis de memória, mas está aqui. 1 Tessalonicenses, depois de Colossenses, capítulo 5 e verso 23, que vai dizer assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 24 vai dizer: fiel o que vos chama, qual também o fará. Então nós já encontramos aí em Tessalonicenses o apóstolo São Paulo falando a respeito de alma, de corpo e espírito, tá? E aí nós vamos entrar nessa questão da tricotomia ou a dicotomia. Quem está com a razão? Pois bem, eu peguei aqui um texto de Cláudio Honor de Andrade, da CPAD, e eu vou fazer a leitura para vocês e nós vamos conversar a respeito desse texto. Não é fácil lidar com um assunto que reposiciona os teólogos, ora entre dicotômicos. Bom, deixa eu explicar primeiro os termos para você entender. Tricotomia são aqueles teólogos que acreditam que o homem é composto de alma, de corpo e de espírito, tá certo? E a dicotomia são aquela ala da teologia que crê que o homem é composto de alma e espírito, que são unidos, e corpo. Portanto, uma dicotomia, ou seja, 2 tomos, em vez de 3 tomos, alma, corpo e espírito. Tá? Nós vamos aprender um e vamos aprender o outro para que vocês tenham a sua linha de interpretação. Não é fácil falar e lidar com um assunto que reposiciona os teólogos, ora entre dicotômicos, ora entre tricotômicos. Apesar de não ser uma doutrina fundamental, não vai mudar em nada a questão da salvação, não vai mudar em nada a questão do livre-arbítrio, não. Não é uma doutrina chamada de fundamental. O tema vem reclamando mais algumas explicações. Mesmo assim, não devemos cavar trincheira na defesa do nosso ponto de vista. Afinal, todos no primeiro momento somos dicotômicos e no segundo momento tricotômicos. Cláudio Honor de Andrade, que é um dos articulistas da CPAD, é um escritor da CPAD, ele diz que tem momentos em que nós somos dicotômicos e tem momentos que nós somos tricotômicos. E aí ele vai explicar por quê. No segundo momento, somos tricotômicos. Que nessa discussão tenhamos em mente 2 pressupostos. Que são pressupostos? Pressupostos é aquilo que você tem de antemão, aquilo que você já tem dentro do seu coração e que você quer acreditar. Os pressupostos eles podem ser verdadeiros e podem ser também falsos. Por exemplo, ontem eu preparei essa aula e pressupus que hoje estariam aqui todos os alunos para assistirem a aula, tá? Então eu já vim para cá preparado com um material para dar aula para esses alunos. Vocês estão aqui.
Eu também pressupus que o meu carro fosse funcionar e me trouxesse até aqui. Eu também pressupus que hoje não estiver chovendo, para não dificultar o nosso trajeto. Eu também pressupus que todos vocês estariam com saúde para estar nas aulas. Enfim, são pressupostos, são compromissos de fé que nós temos em relação a alguma coisa. E nada acontece sem um pressuposto. É incrível, mas tudo que você vai fazer parte daquele quadro de referência que você tem dentro da sua mente, da sua cosmovisão em relação ao pressuposto. Muito bem. Aí ele dá aqui dois pressupostos básicos. Qual é o primeiro pressuposto que a gente tem que saber para entender essa questão? O ser humano foi criado por Deus segundo a sua imagem e semelhança. Nós vimos na quarta-feira aqui um estudo sobre isso, né? Em que sentido nós somos a imagem e semelhança de Deus? Nós fomos criados para isso. Nós vimos na quarta-feira aqui. E que somos compostos por duas substâncias. Uma espiritual e outra material. Isso também é um fato. Se você for analisar, você tem a parte material, que é o seu corpo, e tem a parte que é imaterial, que é a alma e o espírito, correto? Você consegue ver sua alma? Não. Você consegue ver seu espírito? Não, porque ele não se materializa, né? São partes imateriais do ser. E o corpo a gente consegue ver? Sim. Então isso aí que a gente consegue ver e a gente pode pegar é material. Aquilo que a gente não vê e não pode pegar é imaterial. Então quais são os dois pressupostos? Primeiro, que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E o segundo pressuposto para nós entendermos essa questão é que nós somos constituídos de uma parte material e de uma parte imaterial. Ficou claro isso aí? Bom. Na verdade, somos formados por dois elementos. Um físico, que é o corpo, e um metafísico, algo que a física não explica. Que a física não tem elementos para... não são elementos tangíveis para explicar, tá certo? Então nós somos constituídos de quê? Uma parte física, que é o nosso corpo físico. É por isso que quando nós fazemos um esporte, nós estamos fazendo educação física, tá? Para o nosso físico. E a parte imaterial, que é o espírito, a alma, que é a parte que é metafísica. Ultrapassa os valores da física. Pois bem, o primeiro faz parte do nosso corpo. E o segundo, a nossa alma e o espírito. Vocês concordam com isso? Que a nossa alma e o nosso espírito são uma coisa que não são físicos, são acima da física, metafísica. Pronto. Isso é importante saber, porque se nós não entendermos assim, nós não vamos entender o que é uma tricotomia, ou seja, uma constituição de três partes na natureza humana, nem tampouco uma dicotomia, uma constituição por duas partes. É possível separar a substância tangível da intangível? É possível separar o meu corpo da minha alma e do meu espírito? Não é possível. Não é possível, né? Isso só acontece quando morremos, né? Todavia, a alma e o espírito se constituem da dimensão imaterial e são inseparáveis enquanto nós estivermos vivos. Alma, corpo e espírito estão em nós. A alma é o centro das emoções, o espírito é o que nos liga com Deus e a parte do corpo é a nossa parte material, é aquilo que nos faz locomover, se existir, viver, é a parte material. É isso que nós vamos chegar lá, não agora, mas a gente vai chegar lá, na questão do que acontece com a alma e com o espírito, tá? Vamos chegar lá. Então isso acontece quando alguém morre. Todavia a alma e o espírito se constituem nossa dimensão imaterial e são inseparáveis, conforme explica um autor chamado Meyer Perman. Esse cidadão que viveu em 1898 até 1942, ele diz que a alma sobrevive à morte, tá? Porque é energizada pelo espírito. Mas a alma e o espírito são inseparáveis, porque o espírito está entretecido na própria textura da alma. Eles são fundidos e caldeados numa só substância. Portanto, para essas pessoas que creem assim, existe uma dicotomia, dividões, tá? Entre o corpo, que é a parte material, e a alma e o espírito, que estão entrelaçados em outro tom. Dicotomia, tá? Levemos em conta que a alma é o eu, tanto do corpo quanto do espírito. A alma é o eu, tanto do nosso corpo quanto do nosso espírito, diz ele, né? Ela é a sede de nossas emoções. É a alma que nos faz desejar uma boa música, um lazer de qualidade,
um contato com a família, né? O prazer de estarmos comendo uma boa comida. Tudo isso quem nos dá é a alma. O nosso corpo ele faz a parte física, mas a parte de prazer, ligada às emoções, das vontades, está toda na alma. Aí aqui ele diz mais: sem a alma não saberia nem quem somos. Mas volta a frisar: a alma e o espírito são inseparáveis e indivisíveis. Para esse autor chamado Pierre Meyer Pirman, esse autor, ele diz o seguinte: ele diz que para ele não existe separação entre alma e espírito, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções de corações. Hebreus 4, verso de número 12, tá? Ele diz o seguinte: que somente a palavra de Deus é que pode dividir a alma do espírito. E ele usa esse texto de Hebreus 4,12 para dizer isso. Ele diz: olha, a alma e o espírito são indivisíveis. A única coisa que pode dividi-los é a palavra de Deus. Somente ela pode dividir. E por que ele diz isso? Porque na Bíblia está escrito, em Hebreus 4,12, que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que alguma espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Note que a palavra de Deus, a Bíblia está dizendo que divide, vai até a junção da alma e do espírito, e consegue dividir, discernindo as intenções do coração. Não fere, é verdade, ela corta mesmo na emenda, né? Nesse sentido, se dissermos que a alma compreende a nossa mente, nós não estaremos errados. A nossa mente é a faculdade que nós temos no corpo, onde a alma trabalha os sentimentos e emoções do campo da mente. De acordo com a Bíblia, portanto, o ser humano é formado pelo homem exterior e o homem interior, concorda? De acordo com a Bíblia, existe um homem exterior, que é o físico, e existe um homem interior, que é aquele que é metafísico, é imaterial, tá? De acordo com a Bíblia, existe isso. O missionário Eurico Bergsten leciona com muita propriedade, dizendo assim: a Bíblia subdivide o homem em duas partes: o homem exterior, que é o seu corpo, e o homem interior, que é composto de alma e de espírito. Ele não está dizendo nenhuma mentira. Realmente são dois tomos, se nós analisarmos por esse prisma, de que existe uma parte material e uma parte espiritual. Estou dizendo alguma inverdade? Não. Somos duas partes. Uma parte material e outra parte física. Se nós olharmos por esse prisma, nós somos dicotômicos. Tá? Para maiores informações, recomendo a leitura da excelente teologia sistemática do saudoso missionário Bergsten, né? Ele tem uma teologia sistemática que fala a respeito disso. Concluindo, há duas coisas muito importantes a dizer acerca da constituição do ser humano. A primeira coisa a dizer é que somos dicotomistas quando afirmamos que o nosso ser é composto de uma parte material e por uma imaterial. Isso é ponto pacífico. Quando nós dissemos assim, nós temos duas partes. Uma parte é material e outra parte é imaterial, nós estamos sendo dicotômicos, estamos dividindo o homem em dois tomos, em duas partes, tá? Formando assim a interioridade. A segunda é que somos tricotomistas. Quando é que nós somos tricotomistas? Quando ensinamos que o homem, a soma do corpo, é a soma do corpo, da alma e do espírito. Porque a Bíblia diz que nós somos constituídos de alma, de corpo, alma e espírito. Sendo o corpo a nossa parte física, relacionada à parte física propriamente dita, o espírito é o que nos liga com Deus, e as emoções estão centradas no cerne da alma, tá? Nesse ponto aí nós somos tricotomistas, tá? Quando ensinamos ser o homem a soma do corpo, da alma e do espírito, nesse caso somos tricotomistas. Deixamos bem claro que a alma e o espírito são inseparáveis. A gente não está querendo dizer aqui que a alma, Claudio de Andrade está dizendo, a gente não está querendo dizer aqui que essa alma ela pode ser separada do espírito, não, mas a gente vê que a palavra pode. E se a palavra pode, de certa forma, nós somos também tricotômicos, desde que a palavra separe a alma do espiritual.
Mas nós somos dicotômicos também, porque nós cremos na parte material e na parte metafísica, na parte material. Aí ele diz mais assim, quando Deus, por ocasião da morte, nos recolhe, a alma vai junto, todo o nosso homem interior, espírito e alma. Tá? Segundo ele, quando Deus nos recolhe, essa é a teologia que nós cremos, né, dispensacionalista. Quando Deus nos recolhe, Deus, na nossa alma fica junto com o nosso espírito. Por isso é que nós vamos reconhecer as pessoas quando tivermos com o nosso corpo glorificado. Jesus, por exemplo, com o corpo glorificado dele, ele reconheceu a todos e foi reconhecido. Por quê? Porque a alma dele foi preservada junto com o espírito. Está vendo que coisa interessante? Esse é muito aprofundado, mas a gente precisa saber de alguma coisa de antropologia no básico, para que a gente possa desenvolver nossa teologia. Quanto da nossa glorificação final, seja pela ressurreição dos santos, seja pelo arrebatamento da igreja, passaremos a ser constituídos por uma única substância. Aí depois que nós tivermos um corpo glorioso, aí sim será uma única substância. Essa substância é de quê? É material? É imaterial? O que é? Não sei. Nós não sabemos, é um mistério. Mas o que nós sabemos é que Jesus tinha esse corpo. Jesus podia se alimentar e as pessoas podiam tocar até suas feridas. No entanto, ele atravessava paredes. Ele não estava seguro pelas partes físicas desse mundo. Ele podia subir e vencer a gravidade, como ele fez para sondar os céus. Você está entendendo? Então vamos olhar. Quando da nossa glorificação final, seja pela ressurreição dos santos, seja pelo arrebatamento da igreja, passaremos a ser constituídos por uma única substância, a celestial. Essa substância é a substância do corpo glorioso. Nem é física, nem tampouco metafísica. É algo celeste. É um mistério para nós, porque aqui na terra não existe essa substância. Essa substância é uma coisa celeste. Tá? E ele vai dizer mais, ou seja, seremos iguais aos anjos. Nosso corpo, alma e espírito será uma única substância. Estado de completa posse da imortalidade. Nosso ser não estará mais sujeito, que é a morte, que é a divisibilidade, nem pela palavra mais, porque a palavra já passou, né? A palavra que dividia já está composta em nós, não é que ela tenha passado no sentido de não ser mais válida, mas ela já fez o seu trabalho em nós, tá? Sujeito à morte, que é a divisibilidade, e o mesmo pode se dizer quanto aos que ressurgirem para o lago de fogo. Esses também terão um corpo celeste, que nós não sabemos como é que vai ser, mas vai ser a junção da parte material do ser com a parte imaterial. Está vendo como é importante a questão da antropologia, do estudo do homem? Quando nós começamos a entender isso, nós vamos começar a entender como é que funciona o ser humano como um todo. O ser humano ele precisa se alimentar com uma boa comida, porque a gastronomia, o pessoal de nutricionismo vai dizer que nós somos aquilo que comemos. A nutrição vai dizer isso, né? Nós somos aquilo que comemos. Então, se você se alimenta com boas coisas, você vai ter saúde. Se você se alimenta com alguma coisa ruim, você não vai ter mais saúde. E o nosso espírito se alimenta de quê? Da palavra de Deus. Precisamos alimentá-lo também. E a nossa alma? Lazer de qualidade, do contato com a família, do carinho pelos animais, daquilo que lhe dá prazer, tá certo? Tudo isso é relacionado com a alma. Enquanto que, com o espírito, nós temos que alimentá-lo também com a palavra de Deus. Isso explica porque muitas pessoas, às vezes, estão assim, está faltando alguma coisa na minha vida. Eu tenho a minha despensa cheia, eu tenho meu carro na garagem, a minha casa. Eu tenho tudo para ser uma pessoa feliz, mas falta alguma coisa. Por que falta alguma coisa? Porque ainda não tem a sua espiritualidade trabalhada. Então ele busca o prazer momentâneo nas coisas da vida, mas chega um determinado momento que esse prazer se esvai. E o prazer do espírito é algo perene, é algo eterno, é algo que ultrapassa os limites do tempo. Tá certo? Entenderam essa parte aí de dicotomia e tricotomia? Dicotomia é o homem que é dividido em dois tomos. Em certo momento nós vamos ser assim, porque nós vamos ter na parte material e imaterial, aí nós somos dicotômicos. Mas quando a palavra de Deus, que está lá em Hebreus 4:12, separa o espírito da alma, aí nós cremos que somos tricotômicos, porque o homem agora está dividido em três partes. E quando nós tivermos partido para a glória, aí receberemos um corpo glorioso, cuja substância é a junção de tudo isso,
que os teólogos chamam de substância celestial, tá certo? Nem é física, nem é metafísica, é celestial. Entenderam? Amém? Podemos passar à frente, isso não é fácil de explicar não, mas é bom. Então nós estamos agora com a questão da imagem e semelhança de Deus. Vejam bem vocês, quando Jesus Cristo, quando o ser humano foi criado por Deus, Deus fez ele da matéria da terra, fez ele do barro e soprou nele o sopro das narinas, soprou nele nas narinas o sopro de Deus. Logo nós somos constituídos de matéria terrestre e de matéria celestial também. É por isso que nós temos o nosso espírito que nos liga a Deus, né? Agora imagine vocês o seguinte, lá em Gênesis capítulo 1, verso 26, a Bíblia vai dizer que nós somos a imagem conforme a semelhança de Deus. Mas em que sentido nós somos? Eu falei na quarta-feira a respeito aqui na aula, alguns de vocês estavam aqui, sobre a questão dos atributos comunicáveis de Deus. E é isso que Augusto Nicodemo, nesse vídeo que eu vou passar para vocês, ele vai estar afirmando. Preste atenção só nesse conteúdo do vídeo, é bem rapidinho, são 3 minutinhos só de vídeo, mas vale a pena. Em quais sentidos somos a imagem e a semelhança desse Deus? Vamos lá. Reverendo Augusto Nicodemos. A palavra de Deus nos ensina no livro de Gênesis que Deus, ao nos criar, nos criou à sua imagem e semelhança, homem e mulher, feitos à sua imagem e semelhança. O que é que isso representaria? O que é que isso significaria? Algumas pessoas erroneamente atribuem a nossa forma física a Deus, dizendo que se... Perguntaram não ofende. Em quais sentidos somos A palavra de Deus nos ensina no livro de Gênesis que Deus, ao nos criar, nos criou à sua imagem e semelhança, homem e mulher, feitos à sua imagem e semelhança. O que é que isso representaria? O que é que isso significaria? Algumas pessoas erroneamente atribuem a nossa forma física a Deus, dizendo que se nós somos a imagem e semelhança de Deus e nós temos um corpo, isso significa que Deus também deve ter uma forma física ou Deus deve ter um corpo. Há algumas seitas que defendem isso aí. Mas nós entendemos que a imagem e semelhança de Deus em nós se resume apenas àqueles atributos ou aquelas qualidades que há em Deus e que Ele transferiu para nós, suas criaturas. Em teologia, nós falamos dos atributos e das qualidades de Deus, classificando em 2 categorias. Primeiro, aqueles atributos ou qualidades de Deus que pertencem somente a Ele e que Ele não distribui, imputa ou transfere para ninguém, que são chamados os atributos intransferíveis de Deus. Por exemplo, a sua eternidade, a sua onisciência, a sua onipotência, a sua onipresença. Deus não transfere, Ele não entrega a nada criado esses atributos e essas qualidades. Mas existem aspectos do ser de Deus que são chamados atributos comunicáveis de Deus e que são exatamente aqueles que Ele passou para nós ao nos criar a sua imagem e semelhança, como amor, discernimento, moralidade, desejo de fazer o que é correto, santidade, misericórdia. Então, é isso que nós entendemos como a imagem e semelhança de Deus em nós e que nos torna diferentes do restante da criação. Os animais receberam vida, como nós também recebemos, mas eles não têm imagem e semelhança de Deus. Essa imagem e semelhança que permite que nós nos relacionemos de forma racional, moral, inteligente, significativa com esse Deus maravilhoso
que nos fez a sua imagem exatamente para que nós pudéssemos nos relacionar com Ele como filhos que se relacionam com o seu Pai. Valorize a imagem de Deus em você, não se auto-atribuindo valor, mas exatamente porque é a imagem dele em nós que faz que nós sejamos gente, pessoas que podem ser redimidas e ter um relacionamento significativo com esse Deus. Ou seja, nós somos a imagem e semelhança de Deus, porém não refletimos a perfeição de Deus. Quando você pega um copo, por exemplo, e você coloca ele contra a luz, ele vai refletir uma sombra, né? E a palavra no hebraico original é teslem, que significa justamente isso também. Nós somos uma sombra daquilo que Deus é. Nós refletimos a sua imagem, mas se tirar o copo da luz, a sombra desaparece. E se tirar Deus do homem, o homem deixa de ser humano. O homem só é humano, só é ser humano, porque tem o sopro de vida que Deus lhe deu. Entenderam essa parte? Nós somos então imagem e semelhança de Deus como uma sombra de Deus. Nós dependemos de Deus para sermos humanos. Quando nós não temos o sopro de vida que Deus nos deu, nós deixamos de ser humanos. Nós somos apenas, então, somente, como lá no Jardim do Éden, apenas matéria da terra, e sem a matéria divina, que é o sopro de Deus. É isso que a teologia tenta explicar através de pressupostos. Como nós vimos, quando Cláudio Nunes de Andrade estava falando a respeito da dicotomia e da tricotomia, ele fala muito em pressupostos. Eu gostaria de abrir um parênteses aqui, na aula de vocês, para falar o que são pressupostos. Pré, antes, suposto, aquilo que você supõe antes. Todos nós temos na nossa bagagem, no cérebro do nosso ser, na nossa mente, alguns pressupostos. Tá? Isso a gente, no decorrer da nossa vivência, nós vamos adquirir nesses pressupostos. E esses pressupostos, eles culminam para que nós venhamos a tomar decisões a respeito de tudo que é relativo à nossa vida. Vou dar um exemplo interessante. No início, quando o Brasil era um Brasil colônia, existia 2 produtos que eram em muita abundância. E os escravos estavam aqui no Brasil trabalhando para os senhores dos engenhos. Existia a manga, que era fruto da manga, que era muito abundante, até hoje é, né? E que era muito barato. E existia outro que era abundante também, porque tinha muito pasto, tinha muito gado, e esses gados davam muito leite. Só que o leite tornou-se algo que era muito valioso, diferente da manga, que se estragava com muita facilidade. O que é que os senhores de engenho fizeram? Como eles precisavam do leite para fazer o queijo, para fazer a coalhada, para fazer uma série de produtos derivados do leite, da manteiga, enfim, outras coisas, e a manga apodrecia ao cair do pé, eles disseminaram um pressuposto. Que pressuposto é esse? Olha, vocês não comam manga e tomem leite, porque vocês vão morrer. Tá? Esse pressuposto ficou na mente daquelas pessoas. Por que eles colocaram esse pressuposto? É óbvio que eles colocaram por questões econômicas. Eles queriam que os escravos chupassem mais manga e tomassem menos leite. Então, se o escravo chupava uma manga, ele não ia tomar o leite. Tá? E aí tornou-se isso um pressuposto que até um dia desse as pessoas ainda acreditavam que manga com leite matava. Não é? Depois vieram as vitaminas de manga, veio o picolé de manga com leite, enfim. Aí acabou-se esse mito. Hoje em dia pouco se fala disso, mas nós somos desse tempo, né? É verdade? Pois é. A manga e o leite, é isso mesmo. A manga ela tem uma substância mais rica, né? Mais vitaminas. Vocês entenderam isso aí? Então, pressupostos é aquilo que a gente já tem na mente. E quando a gente vai tomar uma decisão, a gente já se baseia por aquilo ali. Está alojado na nossa mente, aqui no subconsciente ou mesmo no consciente, e você tira ali do arquivo e diz, não, isso aqui eu vou fazer por esse motivo. Isso é verdade. É verdade, porque são, na verdade, para toda decisão que nós vamos tomar, os pressupostos são importantes. Agora vocês imaginem aí uma coisa. Se nós tivermos pressupostos certos, o nosso conhecimento vai ser verdadeiro, sim ou não? Mas se nós tivermos um pressuposto errado no preço da manga, o conhecimento que a gente tem vai ser verdadeiro? Não. Está vendo como é importante os pressupostos? E qual é o pressuposto número 1 que o crente deve ter?
Nós devemos nos basear em quê? Na palavra de Deus. Se a palavra de Deus, nós tivermos a interpretação correta dela, todo o nosso conhecimento teológico vai ser verdadeiro. Mas se ele tiver uma interpretação errônea desde o início, todo o nosso conhecimento teológico vai ser falso. É por isso que é uma responsabilidade muito grande tratar de coisas relacionadas à teologia. Porque aquilo que nós estamos ensinando a vocês vão servir de base para todas as outras decisões que vocês tomarem na vida. O seu saber teológico depende do pressuposto, da qualidade do pressuposto que você tem. Tá certo? Isso, a verdade, a realidade. Pronto, eu vou dar um exemplo aqui na Bíblia. Abra aí Mateus capítulo 12. Vamos lá, Mateus capítulo 12. Tem uma passagem bem interessante de dois grupos de pessoas numa mesma situação, cada um usando um pressuposto diferente. Vamos ver o que dá? Mateus capítulo 12. A partir do versículo 22. A cura de um endemoniado, cego e mudo, e a blasfêmia dos fariseus. Jesus se defende. No versículo 22 começa a narrativa dizendo o seguinte, Mateus capítulo 12 e verso 22. Mateus 12, 22. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. Esse homem tinha quantos problemas? Tinha 3. Ele também era endemoniado. Só que 2 eram na parte material do ser e 1 era na parte imaterial do ser. Mas ele tinha 3 problemas, certo? Então dando para entender o raciocínio. Então ele trouxeram endemoniado, cego e mudo. Ele era endemoniado, isso é um problema sim. E esse problema, que era um problema na parte metafísica dele, estava afetando a parte física. Porque esse demônio estava maniquetando ele a tal ponto que ele não conseguia mais falar e nem sequer ouvir. Era um demônio que estava na vida dele. A Bíblia deixa claro isso. Então Jesus o curou, passando o mudo a falar e a ver. Toda a multidão o admirava e dizia: é este porventura o filho de Davi? Olhe que toda a multidão que estava ali admirava aquele feito e diziam aí: é este então porventura o filho de Davi? O que é que está subentendido? Essa multidão começou a cogitar na possibilidade de que Jesus seria o Messias prometido por Isaías, que viria da semente de Jessé, do rei Davi. Viria esse Messias, o Messias prometido a Israel. Então a população tinha um pressuposto. Qual era o pressuposto que eles tinham? As escrituras do Antigo Testamento. Porque os profetas já haviam dito que Jesus viria, que o Messias viria. Não é verdade? Estão entendendo o pressuposto que eles tinham? Eles pressupunham que viu o Messias. Baseado em quê? Nas escrituras. Essa era a fonte dos pressupostos dele. Também existia um outro grupo, né? Versículo 24. Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebul, maioral dos demônios. Me diga uma coisa, os fariseus, eles eram mestres de quê? Eles eram o quê, os fariseus? Mestres da lei, correto? A lei não é os escritos do Antigo Testamento? A base bíblica que eles tinham, a base escriturística que eles tinham, melhor dizendo, não era a mesma do que tinham aqueles povos? Sim ou não? Era. Eles ainda sabiam mais do que o povo, porque eles eram doutores naquela lei. Eles eram os escribas, os fariseus eram que estudavam a fundo mesmo a palavra. E eles sabiam que quando o Messias viesse, ele iria dar luz aos cegos, né? Iria expulsar demônios, iria curar enfermos, iria ressuscitar pessoas. E eles viam Jesus fazendo aquilo com muita naturalidade. Logo, eles entendiam que Jesus tinha todos os requisitos para ser o Messias prometido. Mas por que será que uma parte da população creditou aquele feito ao Filho de Deus, enquanto outra parte da população, até usando a mesma fonte de conhecimento, creditavam agora a Beelzebul? Quer dizer, partes completamente, diametralmente opostas, né? Uns acreditavam a Deus e outros estavam acreditando ao maioral dos demônios. Veja que é uma coisa muito séria. Isso aí vai culminar na questão da blasfêmia.
do Espírito Santo. E Jesus vai dizer que aquele que pecar, que blasfemar contra o Filho do Homem, tudo bem, mas se blasfemar contra o Espírito Santo, não tem perdão. Tá? Então nós vamos ver aí duas classes de pessoas, tá? Duas classes de pessoas que pegaram da mesma fonte o conhecimento, certo? Só que uns tinham um pressuposto e outros tinham outro pressuposto. Qual era o pressuposto daquele povo? Que Jesus seria o Filho de Deus. Por quê? Porque aquele povo não estava envolvido naquilo que os fariseus estavam. Os fariseus esperavam que Jesus lhe trouxesse mais poder político e social. Eles esperavam que quando o Messias viesse à terra, lhes trouxesse o reino para eles, e o reino deles que eles queriam era aqui na terra. Só que Jesus chegou diferente. Jesus disse que o reino dele era nos céus, e que tudo aqui na terra iria passar, mas o reino seria eterno. Esse reino que ele planta no céu seria eterno. Logo nós vamos ver aí dois pressupostos: um pressuposto político-religioso dos fariseus e um pressuposto apenas religioso da outra restante da população. Não teve conclusões diferentes? Com certeza. Uma população que estava querendo que viesse um líder político para ela, disse: não, isso aí é mentira dele, isso aí ele vai expulsar por Beelzebul. Ele está fazendo isso aí pelo maioral dos demônios e não por Deus. Outra população: porventura será esse realmente o filho de Davi? Esse não é o Messias prometido que nós escutamos dos profetas? Vocês estão entendendo? Como o pressuposto é importante no saber e no conhecimento que nós vamos agregar? Beelzebul era o maioral dos demônios. Beelzebul, na tradução literal, é Baal-Zebul, é o pai das moscas, tá? É o espírito imundo. Eles tratavam a Jesus Cristo assim, mesmo sabendo que ele era o Filho de Deus, o Messias prometido. Por que eles tratavam assim? Porque eles queriam um rei que viesse e lhes desse um poder nas mãos, e não que tirasse o poder deles e dissesse: o meu poder é nos céus. Pois é, são pressupostos. Está vendo aí como as coisas se encaixam? E qual é o pressuposto que nós devemos levar em consideração, pastor? Provérbios capítulo 1 e verso 7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando nós temos esse pressuposto em mente, nós começamos a entender que tudo que nós vamos entender, que nós vamos conseguir, vai ser de acordo com a vontade de Deus. Então eu tenho que temer o Senhor, que é o princípio da sabedoria, para que eu tenha qualquer conhecimento. Eu não estou falando apenas do conhecimento teológico, eu estou falando de todas as áreas do conhecimento. Todas as áreas do conhecimento é necessário que vocês tenham a seguinte premissa: primeiro, Deus é a causa principal de todas as coisas. Segundo, é possível ao homem conhecer esse Deus. E o terceiro, esse Deus se faz revelar ao homem. Esses são os três princípios fundamentais de todo saber. Você olha ao redor e diz: poxa, como é que pode? A revelação geral de Deus que eu falei em outra aula. Poxa, como é que pode? Eu olho para cá, vejo cada planeta em seu devido lugar, cada estrela aqui distante, de forma que não se colida uma com a outra. Eu olho para o mar, ele vai até um determinado local e dali ele volta, para não invadir as casas. Eu olho para a lua, ela tem um ciclo perfeito. O sol dura um horário exatamente cronometrado para fazer a sua volta pelo céu. Isso pode ser obra do acaso? A revelação geral de Deus já vai nos fazer questionar isso. Será que pode ser obra do acaso tudo isso que nós temos aqui? A nossa complexão física, os neurônios, nossos neurônios no cérebro, se forem colocados um ao lado do outro, eles dão a volta na Terra. O nosso DNA, o nosso complexo de DNA, ele tem a partícula de Deus, ele tem o YHWH em nós. Ou seja, tudo isso a ciência descobriu. E quando a ciência descobre tudo isso, ela se aproxima mais de um ser superior que criou todas as coisas. Essa é a questão do criacionismo, tá certo? Então, quando nós temos esse pressuposto de que Deus existe, Ele é a causa principal de todas as coisas, e por Ele ser a causa principal de todas as coisas, Ele se conecta com o quê? Com a vontade de que nós venhamos a conhecê-lo. Ele se permite conhecer, e no final Ele se revela através de Cristo. Aí nós vamos ter traçado um plano de retalho suficiente para nos cobrir. Por quê?
Deus, a causa principal de todas as coisas, se conhecer o homem, fez com que o homem tivesse desejo de conhecê-lo, e ao mesmo tempo ele se revela através das Escrituras, através do seu Filho Jesus Cristo, que veio e habitou entre nós como unigênito do Pai. Então nós temos os 3 pressupostos fundamentais para qualquer saber, tanto teológico como secular. Amém? Entenderam tudo isso mesmo? Vamos repassar. Qual a dúvida? Vamos lá de novo. Para que o homem possa conhecer a Deus é necessário que ele se revele. Concordam comigo? E para que ele se revele é necessário que ele seja um ser que criou todas as coisas, a fonte primária de todas as coisas. Concordam comigo? Então vamos inverter agora a ordem para ficar mais fácil. Deus, um ser superior e criador de todas as coisas, dá condições e dá desejo no coração humano de que venha conhecê-lo. Nós temos esse desejo de conhecer Deus. Quando você, digamos que você esteja num local, nunca tenha ouvido falar em Deus, mas você olha para a natureza, você olha para a sua cosmovisão ao seu redor e diz: tem alguma coisa aqui que eu preciso saber. Como é que tudo isso se formou? De onde eu vim? Né? A primeira pergunta e questionamento natural do ser humano é esse. Por quê? Porque Deus deixou isso dentro de nós. Ele fez com que nós tivéssemos o desejo de conhecê-lo. E ao mesmo tempo ele se revela para nós através de Cristo e da sua palavra. Então nós temos aí a tríade: Deus, um ser superior, criador de todas as coisas, fez o homem sentir o desejo de conhecê-lo e se revela para ele. São coisas interconectadas. Esses são os 3 principais pressupostos para todo saber, tanto teológico quanto secular. Se uma pessoa é doutor em engenharia, por exemplo, por que ele precisa saber que Deus criou as coisas? É que os conceitos matemáticos estão diretamente ligados à questão do que Deus fez. Existe a fórmula de Fibonacci, né, que está em todas as partes da natureza. Você vai encontrar essa fórmula. As pessoas que desenham usam muito elas para fazer uma simetria perfeita. Isso vem na natureza. O que é que a matemática faz? A matemática pega ela e usa como regra. Tá certo? Os conceitos de geografia, de matemática, de engenharia estão ligados a isso. Tá? Então o homem, todo saber teológico passa por, todo saber, aliás, secular ou teológico passa por esses conceitos. Certo? Então nós chegamos aqui. Nós chegamos aqui à parte de teologia, que é a doutrina do pecado. E nós vamos deixar essa doutrina do pecado para a próxima aula. Por quê, pastor? Porque eu acho que essa matéria que a gente ainda tem aqui, ainda tem que mastigar um pouquinho para a gente compreender. Nós vamos passar por uma outra fase sem compreender essa, tá? Então nós entendemos que o ser humano ele pode ser uma tricotomia, porque quando a palavra discerne o espiritual da alma, né? É uma tricotomia. E ele, no entanto, é uma dicotomia, porque trata-se de uma parte material e outra parte que não é física, uma parte material. Isso aí ficou claro. Nós já fixamos essa questão. Então não adianta eu estar batendo o pé: não, o homem é uma tricotomia, alma, corpo e espírito. Ou então dizer: não, o homem é uma dicotomia, e entrar em conflito por uma questão dessa, porque na verdade em determinados momentos está certo quem diz que é uma dicotomia, e em outros momentos está certo quem diz que é uma tricotomia. Baseado nesse pressuposto que nós aprendemos, nós já vamos poder dizer que o ser humano é o quê? Em momentos ele é uma dicotomia, em outros momentos ele é uma tricotomia. As emoções é da alma, né? Emoção baseada na alma. Aí a gente morre, aí separa o corpo do espírito, e a alma também fica com o espírito. E aí então nossas emoções vai nesses pensamentos. Isso mesmo, é exatamente isso que eu estou dizendo. Quando quando você estiver nas bodas do Cordeiro, por exemplo, a Bíblia diz que nós vamos estar sendo servidos por Cristo. Como é que nós iríamos reconhecer a Jesus se nós não tivéssemos a nossa alma preservada, não é verdade? Como é que nós iríamos reconhecer as pessoas lá, né? Como é que nós iríamos reconhecer Paulo, Tiago, João, Abraão, Isaac, Jacó, se a nossa mente não tivesse sido levada junto com o nosso espírito para isso aí, né? É óbvio que eu não posso dizer para você e precisar que tipo de emoções são as que nós vamos ter. Eu sei de uma coisa: choro e dor não vamos ter mais. Tá? Tá certo? Não é incrível, né? Quando a gente começa a enveredar por esse caminho
da antropologia teológica. É muito gostoso essa matéria e a gente vai aprender um pouco mais, tá bom? Então é isso, queridos. A nossa aula é sobre esse material e eu espero que vocês tenham gostado, para que na próxima aula nós possamos tratar a respeito da doutrina do pecado, tá? É, isso mesmo. Nós tivemos aqui 50 minutos de aula e deu para a gente entender então a questão da tricotomia e da dicotomia, que tem pessoas que passam aí 30 anos na igreja e não conseguem aprender. Fiquem com Deus, a paz do Senhor. Vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa noite, por essa iluminação do Teu Espírito. Muito obrigado, Senhor, por nos explicar coisas tão profundas e ao mesmo tempo, Senhor, tão simples, porque fazem parte do nosso ser. Muito obrigado por cada vida, por cada aluno do STHG, pela sua coordenação pedagógica, pelo corpo docente, Senhor, por cada um da administração, enfim, por todos os irmãos que fazem com que essa faculdade seja realmente aquilo que ela é, um exemplo de excelência no ensino da palavra. Obrigado, Senhor, dá-nos uma noite maravilhosa e uma semana cheia de vitórias, em nome de Jesus. Amém.